Fechou! Oferecimento! Ela tiene importados. Qualidade, elegância, exclusividade. Faça já o seu pedido. Olá, estamos começando mais um Fechou. E eu acho que é o primeiro Fechou com uma vista assim tão diferente. Hoje nós estamos onde ficam as torres da cidade de Itajubá para eu ter uma conversa muito especial com um cara que é muito legal e que se tornou meu amigo tem uns 3 anos. Duarte. Tempo passa, 3 anos já. Depois eu vou até contar uma história que a gente se conheceu. Tem tempo, né? Tem tempo. Lá atrás, mas a gente não se conhecia pessoalmente. Primeiro dizer que é um prazer ter você aqui para compartilhar um pouquinho da sua história. E vamos mergulhar na história de Duarte Pereira. E eu já começo perguntando para você, na sua visão, quem é Duarte Pereira? O Duarte Pereira é uma pessoa simples, mas orgulhosa, tentando trabalhar muito isso, né? Isso é muito pessoal meu, eu estou tentando muito trabalhar isso, mas na minha visão de vida, eu procuro viver de maneira simples, com pouco, só com o que eu preciso, nem sempre dá certo, mas uma pessoa de sonhos, que sonhou principalmente em rádio, que tem outros sonhos que pela idade talvez eu não consiga alcançar, né? Talvez esse Duarte Pereira não consiga alcançar, talvez eu leve coisas daqui para processar de outra maneira em outro lugar, mas sonhos que talvez não deem tempo de fazer, não haja possibilidade, mas eu não deixo de sonhar, eu nunca desisto dos sonhos, eu acredito também em milagres. Se for para essa vida será, se não for a gente vai seguindo em frente. Não estou infeliz com essa ideia, não posso realizar tudo. Quem sabe não seja para não realizar tudo também. Mas o sonho que mais me esquentou o coração, que foi rádio, eu consegui. Hoje eu penso que eu poderia ter tentado antes e conseguido antes. E vou levando a vida, estudando, trabalhando, e o rádio vem sendo o meu dia a dia, me fazendo feliz. O Duarte, ele tá à frente da Rádio Futura FM aqui de Itajubá, tem quantos anos já? Tem tempo, né? Tô desde 2008. Aí para fazer conta é complicado. São 18 anos. É boa. São 18 anos que a rádio está no ar, vai fazer 19 anos agora, esse ano. E 18 anos. Eu comecei lá devagarinho, aprendendo, não sabia nada, sempre tentei entrar. Fiz testes aqui em Itajubá, em todas as emissoras. Na época era difícil, né? Era aquela, a pessoa chama de panelinha, e era difícil entrar, e a gente tinha que ser vendedor também, né? Porque nas emissoras de rádio, na grande maioria das emissoras de rádio da nossa região, não só Itajubá, muitas vezes a gente tem que ser vendedor também, e eu não tinha essa característica de vendedor, sempre muito tímido, e eu queria entrar em rádio de qualquer jeito, e até quando eu consegui entrar na Rádio Futura, e eu fui para o microfone, não tinha vaga, eu tinha horário, mas assim, não, para a proposta que eles queriam não era possível. E me ofereceram a madrugada, eu entrei de madrugada com a cara e coragem, com muito medo do microfone, e com o tempo eu fui deslanchando, né? A gente vai se habituando, a gente vai se colocando no lugar que dá para você imaginar que as pessoas estão lá do outro lado, que a gente tem que ter essa visão. Sim. O que você está fazendo, o que está chegando do lado de lá. Não dá para ver só assim, eu estou aqui no estúdio fazendo isso. Você tem que pensar, imaginar, fantasiar com o que está acontecendo do lado de lá, com o que estão pensando de você. Não pensando se é bom ou ruim, mas pensando no geral, você está ali, você está sendo companhia. Então eu fui na madrugada durante muito tempo e acabei descobrindo que microfone não era para mim. Eu vou também para microfone atualmente, até gosto. A voz... Ninguém gosta da própria voz, né? Tem gente que fala, é boa, tem gente que fala, é boa para dormir, é boa. Eu tenho várias definições da minha voz quando está no ar. Eu particularmente não gosto. E eu descobri ao longo dessa trajetória que eu venho tendo no rádio que a parte técnica, a parte operacional é que era para mim, que me atraiu mais, onde eu senti dentro de mim que eu estava realizando o que eu tinha que realizar dentro de rádio, porque eu já era rádio amador, já mexia com as transmissões em AM, eu montava rádios bem
como que eu vou falar assim, o rádio galeno, que o pessoal, muita gente não vai saber o que é, mas uns rádios bem rudimentares, que não usava pilha, usava só vibração de radiofrequência, de cerca elétrica, de fios de aterramento. A gente fazia esses tipos de rádio para ouvir as AMs que operavam então. Hoje tem muito pouca rádio AM. E fui crescendo nisso. E eu não enxergava até então, mesmo sendo operador da faixa do cidadão. Entrei também para o VHF, não tirei prefixo até hoje porque não precisou. Se precisar eu vou lá e tiro. Foi mais preguiça mesmo. Por estar em emissora de rádio a gente pode usar, né, a frequência comercial do VHF, então a gente não liga muito para a licença, porque a licença eu teria que ter uma estação só para mim, não seria o caso. Mas eu fazendo microfone nas transmissões, como faixa cidadão e tal, a gente se comunicava, mas não era o que eu via do rádio. O rádio era para falar para muita gente, para passar informação, para informar muita gente, e até mesmo para as pessoas conhecerem, né, o jeito da gente de ser, o jeito que a gente passa uma mensagem. E eu acabei descobrindo que não era nada disso, que era fazer com que as pessoas que gostam de rádio, fazem o rádio, uma locução profissional, que trazer essa fantasia pelos meios eletrônicos e de radiofrequência foi aonde eu me encantei. A sede que eu tenho de ver uma transmissão de rádio é fazer esse canal funcionar. Acontecer, né? Fazer o estúdio funcionar, deixar tudo prontinho, mandar isso para fora. E me aquece muito essa questão da radiofrequência. Falei, isso está indo pelo ar. Isso para mim é fantástico. Hoje a gente tem a possibilidade das redes, que também fazem uma transmissão eficiente, cada vez mais, mas eu acho que eu deixo esse mundo amando radiofrequência. Eu nunca deixei de amar radiofrequência. Eu acho esse meio muito poderoso. E também na questão dos apagões que a gente teve aí, né, nas questões lá do Rio Grande do Sul, que deu aquelas chuvas que deixaram as rádios lá, em poucas rádios em condições de operar, porque o rádio é um investimento muito alto. E para você ter bateria, sistema de energia de reserva, tal, muita gente não tinha. E o pessoal falava, o rádio, quando acontece alguma coisa, o rádio está sempre ali. O rádio vai estar sempre ali se ele tiver investimento para tocar essas coisas, se ele tiver profissionais para tocar essas coisas. É uma coisa que a internet não bate o rádio nisso. Por isso que eu sempre acreditei na radiofrequência, porque se o rádio estiver preparado para transmitir em questões de calamidade, o rádio estará preparado com a radiofrequência, com baterias de energia, com sistemas de suporte de energia. O rádio continua aceso, coisa que a internet não faz. Eu não desmereço a internet, eu acho que o nosso caminho é o digital, mas a radiofrequência ela é uma reserva que ela tem que ficar ali. A radiofrequência ela veio, e enquanto a gente viver nesse mundo, a radiofrequência será eterna. A radiofrequência não será aposentada, ela pode ser deixada um pouquinho de lado. Os links que a gente faz de radiofrequência hoje, dá para fazer tudo via rede. E uma vantagem grande da radiofrequência é que a gente está ali em tempo real. O sinal bate ali preciso, com muito pouco atraso. E a internet, dependendo da região, dependendo da localização, dependendo do provedor, ela tem os delays, né? os pequenos atrasos. Sim. Que são comuns, a gente vê aí, eu acompanho muito. Eu não gosto de futebol, mas eu gosto de ver as transmissões, a linkagem que é feita. Tem muita linkagem sendo feita via rede. A gente tem a Rádio Tupi, por exemplo, foi um dos primeiros estúdios IP no Brasil. Hoje, aqui em Itajubá, a Rádio Max FM é a única com estúdio por IP. As outras ainda são estúdio analógicos, precisando dessa atualização. Mas quando a Tupi começou com o IP, com o estúdio via IP, eles faziam as transmissões entre estádio e link, as transmissões ao vivo que eles faziam dos carros, lá dos sentinelas da Tupi, das notícias e tal. Chegava pra gente, e principalmente no esporte, futebol, a gente via que dava um atraso. Chegava pra gente aqui, que é o consumidor final do sinal de rádio, no caso o sinal da Tupi, chegava com atraso. A TV tinha um atraso de 3,2 segundos pelo satélite. Ainda tem esse atraso, é normal. Então a TV chegava primeiro que o rádio. Aí a pessoa fala, mas já saiu o gol ali. Eu ouvi esses comentários, mas já saiu o gol ali depois que sai no rádio.
É claro, porque está sendo feito tudo via rede, então tem esse pequeno atraso. Nisso, a radiofrequência, ela dá mais precisão, ela transmite em tempo real, não se nota esse atraso. Então fica muito melhor. Eu acredito muito no rádio, acredito na radiofrequência e descobri a minha vocação nessa linha de radiofrequência. Eu sonho muito nisso. Você falou que está há 18 anos à frente da Futura. A Futura foi a sua primeira e única rádio? Eu tive passagem pela rádio Brasópolis AM, que hoje está em 1280 kHz. Antes, eu não consigo lembrar a frequência agora. Ela estava um pouquinho mais acima. Um pouquinho lá, tinha a rádio Paraisópolis em 1490, a rádio Brasópolis, Rádio Cidade Brasópolis AM. Eu não vou conseguir lembrar a frequência dela agora, mas atualmente ela tá parada na transição para o FM, não sei o que vai acontecer lá. Eu perdi a notícia lá do pessoal, até quem administrava a rádio lá também, que era o Vasquinho, famoso radialista aqui de Itajubá, que foi lá para Brasópolis, tomou conta da Rádio Cidade. Eles não fizeram a migração e a rádio está um pouco, vamos dizer assim, está mais na internet. Ela transmite pouca coisa na antena e está em litígio lá para ver se passa para o FM. É difícil dizer o que vai acontecer. Até porque é um custo muito alto, é um custo alto. E eu Altíssimo. estive lá na Rádio Brasópolis, tive parentes meus, hoje o Weber Gomes, que está na D2 FM, que tem hoje uma concessão de rádio comunitária lá em Brasópolis também. Os meus tios, o Luiz Gomes trabalhou na Alterosa, o Braz Gomes fez um programa de muito sucesso, né, na parte sertaneja lá, que é uma audiência muito grande na cidade de Brasópolis, que é uma cidade mais de gente assim, do meio rural, sabe? A cultura ali vem do meio rural. Então o meu tio fez muito sucesso e eu acabei entrando assim, brincando. Eu brinquei de rádio na Rádio Cidade de Brasópolis, foi a minha primeira experiência com equipamentos analógicos, a rádio AM, eu conheci, foi onde eu conheci Technics, aquelas eletrolas, né? Era maravilhoso, Technics, uma precisão, aquele motor não sei se é chamado de motor de passo, que fazia a rotação certinha, porque os toca-discos nossos de dentro de casa é feito com aquele elástico, né? A rotação é calibrada ali. Na Technics eu acho que era motor de passo mesmo, que o motor, ele calibrava, se a rotação era 33 RPM, que era a comumente usado, ou a 45, era muito difícil. Essas coisas vieram evoluindo, a gente passou dos gramofones 78 rotações, os acetatos, eu não sei se rodava ou se era arame que gravava, um negócio louco, lá de coisa antiga, que eu nem pensava em entrar no rádio ainda. Mas eu conheci o rádio com as mesas mono, as picapes Technics, que eram excelentes, nossa, davam uma precisão, e o cara tinha que ser bom, porque naquela época eu tive muito pouca experiência naquilo e eu já gostei. A gente tinha que empurrar o rádio. Ia parando tudo, você tinha que empurrar. Você tinha que estar atento lá com o gravador para soltar os anúncios. Na época usava o gravador de rolos. A gente tem várias marcas, mas a gente falava muito Akai. Sim. A Akai era a linguagem para gravador de rolo, de fita de rolo, aquelas fitas grandonas. Eu aprendi a mexer com a Akai, com a mesa. É uma mesa famosa, de marca famosa, mas era AM, aqueles botões, sabe? Aquelas Sim. Analógicas, tudo mono, tudo num canal só. As transmissões, a gente fazia transmissão externa, eu auxiliei em transmissão de carnaval, transmissão de futebol, tudo isso na Rádio AM Brasópolis, foi uma chance maravilhosa que me deram. Foi antes da Futura? Foi bem antes da Futura, a gente tinha lá nas transmissões. E aqui em Itajubá teve muito também, a Rádio Universitária usou muito isso, a Rádio Itajubá AM, na frequência de 1060 na época, usou muito isso, que eram as chamadas linhas LPL. Eram linhas telefônicas dedicadas, a Rádio Universitária tinha 4, que permitiam transmissões de longa distância. E vinha tudo pela linha telefônica, vinha mono, né? A gente entrava Sim. com o RX, saía com o TX, e essas linhas elas possibilitavam as transmissões de futebol. A gente ia fazer a instalação no estádio, sabe? Você tinha que conversar com a companhia telefônica. Naquela época a companhia telefônica era estatal. A gente fazia conversa e geralmente a linha dedicada, eles sabiam que a gente ia estar num monte de lugar. Então já ficava uma fixa lá no estádio. Tinha transmissão de carnaval, era um lugar, a gente, que nem no estádio, tinha uma cabine de futebol. Você já deixava a ponta da linha lá.
E aí você chegava, conectava a ponta da linha numa, a gente chamava de maleta na época, né, que era uma maleta de transmissão, que ela era alimentada por energia e conectava via linha telefônica e a gente trafegava o áudio, o som dos repórteres no campo. Na época, aqui em Itajubá não teve, mas eu acompanhei transmissões de futebol em que os rádios usados para repórter em campo eram os rádios que usava a faixa cidadão. Eram umas antenas enormes. E algumas quando a gente vê história assim, de futebol na TV, que os repórteres estão em campo, dá para ver aquele monte de antena grande, sabe? Era transmitido na faixa de AM, de 11 metros. Como era pertinho, não tinha, porque se for transmitir 11 metros para um outro lado, vai chegar com variação, vai chegar com interferência, vai chegar com variação atmosférica e tal. Mais perto fica local. Tanto que o grupo de rádio amador de Itajubá, todo mundo falava localmente, não tinha essa variação, só quando a propagação abria ficava difícil. Então eu tive essas experiências na Rádio Cidade de Brasópolis e muito, mas muito depois, que eu fiz teste aqui na antiga Jovem FM 98.7, fiz teste na Panorama 103.5, meus testes iam bem, eu tinha uma leitura boa e tal, mas parece que não era ser para microfone mesmo. Fiz teste na Alterosa em Brasópolis, meu teste, aliás, foi o lugar que mais elogiou meu teste, foi na Rádio Alterosa FM. Eu tive muita esperança de ir para lá, só que na época eu morava em Itajubá, como moro hoje, e para ficar, porque meus parentes todos lá de Brasópolis. E como eu estava com a vida pronta aqui, não tinha como eu voltar para Brasópolis, eu deixei, eu tinha uma vaga para mim na Alterosa e eu deixei. Eu acho que eu deveria ter insistido nessa experiência em rádio lá na Alterosa, mas hoje eu penso assim também, eu creio que eu fui pelo caminho que me foi destinado, então eu não fico assim, eu deveria ter ido para... Não, eu penso assim, eu poderia estar lá, mas não me dói, eu acho que a Alterosa passou pela minha vida, foi um aprendizado para que eu insistisse, e era isso que eu queria mesmo, e vim parar na Rádio Futura FM. Passei pela AM, passei pelos microfones de outras rádios, e assim, eu sempre fiz teste de microfone. Eu me admirava de olhar, né, a central técnica que eles chamavam antigamente, eu achava fantástico. Quando tinha as chamadas de rua, eu falei, agora voltando para a técnica central, eu achava lindo aquilo. E quando eu visitei muitas emissoras de rádio, e quando eu visitava particularmente aqui a Rádio Itajubá, que tinham estúdios maravilhosos, tinha estúdio de reserva, tinha a parte de disco ali, né? A discografia deles todos ali, tinha a parte lá das fitas de comerciais e tal, era um negócio maravilhoso, aquilo tudo me encantava. Então, embora fazendo testes em muitos microfones, conhecendo várias emissoras, conhecendo estilos e layouts de estúdios diferentes, eu acho que a Futura ficou reservado para mim. Eu penso assim. Aí a gente falou sobre as emissoras que você passou, a sua paixão por rádio, mas como que foi o Duarte na infância? Uma infância muito dura, mas que hoje, eu acho que se eu não tivesse ressignificado muita coisa na minha vida, eu pensaria que a minha infância foi cruel. Eu conheço muita gente com infância cruel, sofrida, e a minha infância foi muito dura, foi eu diria um teste de sobrevivência, porque hoje eu carrego a vida assim, eu procuro afetos, sabe? Eu olho com cuidado com as coisas e as pessoas e a vida que me afeta. E quando eu era criança, eu busquei muito por isso, porque eu, com muito pouca idade, eu fui deixado no orfanato. Eu fui desligado de pai e mãe. Eu cresci com isso, me atrapalhou bastante. E por muito tempo eu pensei que eles falharam comigo. Eu pensei, nossa, meu pai e minha mãe não me deram base, falharam comigo, fui parar no orfanato. O orfanato me deu uma base de uma maneira muito dura, que eu pensava que com meus pais seria uma base mais, assim, com mais carinho, não aquela coisa, eu tenho um ser ali, a gente precisa fazer ele crescer, não sei se era isso que eles pensavam, mas fizeram com que nós crescêssemos, nos tornássemos boas pessoas, pelo menos a grande maioria com os quais eu convivi no orfanato.
eu achei assim eu achei que a gente não merecia tudo aquilo. Mas com o correr do tempo e a vida ensinando bastante, a gente enxergando outras situações, vendo outras pessoas, eu comecei a perceber que aquilo foi necessário para mim. Uma infância muito dura, os parentes afastados, eu precisei de novas conexões que eu tive que construir, eu achei muito difícil porque eu sempre me achei tímido. Embora eu vá para o microfone, embora hoje eu tenha uma desenvoltura, em sala de aula eu procuro essa desenvoltura, ainda sofro. Quando tem apresentação em sala de aula, eu quero morrer. Ainda dá atenção, né? Eu fico tenso ainda. Porque as pessoas estão ali. No rádio a gente, né? No rádio dá para errar, né? Embora as pessoas tiram o sarro, tem gente que grava e manda pra gente, olha o que você fez, tal. Mas a gente, por as pessoas não estarem ali te olhando, parece que te condena menos. Você fica mais susceptível a errar, a aceitar, a corrigir lá na frente. Agora, quando as pessoas estão ali olhando para você, é mais difícil. Então eu penso que durante a minha vida, a minha infância foi uma infância que eu tive que trabalhar, eu não tive muita brincadeira, eu não conhecia, eu não sabia o que era a noite. Eu não sabia que eu estranhei quando já adolescente eu saí para a rua depois das 7 horas da noite, estava tudo escuro. Quando a luz do poste acende, eu achei aquilo maravilhoso, a cor que dava na pele, sabe umas bobeiras assim? Parecia que eu tinha vivido no mato, mas foi isso. Eu fiquei por muito tempo preso, eu vivi sob ordens, mas hoje eu penso que isso era para que eu vivesse. Foi necessário para a minha vida isso. Então, na minha infância, não foi uma infância comum que eu digo assim, o padrão de infância, a criança está ali com o pai e com a mãe, e passear, e brincar, e uma vida normal dentro dos padrões sociais que existem hoje, não foi assim para mim. E para muita gente que eu conheci também não foi assim, foi diferente, foi mais duro, foi com mais lágrimas, com mais sofrimento. Mas uma coisa que eu sempre percebi, crescendo como pessoa, foi que a vida inteira a gente ia ter lágrimas, não importa em que momento da vida, se na infância, se na adolescência, a vida da gente é feita de vários momentos. E em algum momento, por alguma razão, a gente vai chorar, então faz parte. E na infância, quando eu olho para trás, eu penso que eu chorei tudo que eu precisava chorar. E foi isso que possibilitou lavar o chão que eu ia caminhar à minha frente para eu continuar. Porque eu poderia ter desistido. Eu lembro que eu cheguei nos primeiros dias que eu comecei a viver, a olhar o mundo de frente com pessoas diferentes. E a gente pensa, para que isso aqui? Qual que é a finalidade disso? A gente pensa, bobeira, para que existir? Sabe? É uma pergunta que eu faço com muito cuidado hoje, porque acredito muito em Deus. E eu posso dizer que, vivendo dessa maneira, de maneira mais difícil, eu aprendi coisas que talvez algumas pessoas não saibam. Eu consigo, eu tenho uma resiliência particular minha, que eu não sei até quanto, mas quando eu vejo situações em que as pessoas desistem, entregam a vida, eu penso, eu não sei a dor dele, eu não sei o tamanho da dor dele, mas eu também pensei assim. E eu superei. Então, eu ter passado pela minha infância, tendo ela sido boa ou não, dentro do meu critério de avaliação, foi positivo. Eu precisei passar. Dentro do meu critério de avaliação, eu penso, essa é a minha vida. Como diria Cláudio Cavalcanti, essa é a sua vida. Não sei se era o Cláudio Cavalcanti que dizia isso, mas era um programa interessante que ele colocava a vida dura da pessoa e falava, essa é a sua vida. Então, foi uma infância que eu me orgulho dela hoje. Há um tempo atrás eu diria que eu não me orgulhava porque foi de muito sofrimento, que deveria ter sido colorida, cheia de brinquedinhos, tal. Passar dentro do meu desenvolvimento como pessoa, dentro da sociedade, pelas fases certinhas da infância. Mas hoje eu penso assim, era para ser desse jeito, era o que tinha para aquela hora. Eu tinha que ser valente a partir de lá, porque depois disso eu passei a vida também longe dos parentes, eu tive que me virar sozinho. Então aquilo foi necessário. Não julgo ninguém, não culpo ninguém. Eu penso hoje
que as pessoas, a minha mãe, os meus parentes todos, eles tinham que levar a vida também. E se eles não puderam me dar essa atenção que eu achei que precisava, tá tudo bem. Eu tive recentemente, talvez eu nem tenha te contado, eu voltei a conversar com a minha mãe, que há muito tempo que a gente não se falava. E a primeira coisa, quando a gente começou a conversar, eu já tinha em mente, eu já tinha resolvido que estava tudo bem. E quando a gente começou a conversar, a gente foi ter uma conversa de madrugada, começamos a conversar 1 e pouco da manhã, fomos até as 3 e pouco da madrugada conversando, porque eu fui vencido pelo sono, pedi para ela parar. Mas você estava pessoalmente pelo celular? A gente estava pelo celular e estávamos com promessa de se encontrar pessoalmente. E ela, no comecinho da conversa, ela tentou justificar justamente essas coisas que ficaram lá para trás. Aí eu falei para ela, senhora, está bem? Ela falou, sim, estou, só que eu queria arrumar essas coisas. Eu falei, não tem nada para arrumar, não tem nada. Eu falei, se você estiver vivendo bem, continua, vamos ficar em paz. Eu não tenho nada que cobrar de vocês, nem de você, nem do meu pai. Hoje eu entendo que o que vocês tinham para que a vida suas levassem vocês até onde vocês estão, era aquilo. Não era para ser diferente. Então, era aquilo. Não vamos cavar tudo isso e falar de novo. E por que vocês não me deram? Mas não vou cobrar nada de vocês. Vocês não tinham que me dar nada. Era para ser do jeito que foi. E pensando dessa maneira hoje, trazendo a minha vida de lá para os dias atuais, eu penso que foi um ganho muito grande. Foi um ganho muito grande. Eu pensava que eu passaria dessa vida ainda sem conversar com a minha mãe. Não pelo ranço lá da infância, porque eles me deixaram, não por isso, porque a gente ficou realmente afastado. A minha mãe está em São Paulo, o meu pai na Bahia, e os dois já vieram conversar e eu resolvi assim, dentro de mim, eu penso que eu resolvi da melhor maneira. Eu falei para os dois, fiquem em paz, sigam a vida de vocês, que o que interessa é a vida de vocês. Eu não vou julgar nada, vocês vão levar e vocês vão responder onde vocês tiverem que responder. Eu também vou levar. Hoje eu sou pai, eu já tenho netos, então eu olho para a vida do meu filho e eu penso assim, o meu filho tem que levar a vida dele, eu tenho que levar a minha vida. O meu filho esteve conosco lá na nossa casa até onde um dia ele decidiu, eu falei, pai, estou saindo de casa, vai com Deus. Sofri muito, mas ele tem que levar a vida dele. Então eu penso que os meus pais, talvez, pelo momento que eles precisavam viver, eles não tiveram condições de viver com a gente, de carregar eu, meus irmãos. Então, cada um foi para um lado e a vida seguiu. E a infância foi muito importante nisso, só que quando a gente está vivendo o momento, a gente não entende. Porque eu vivi um momento de dor e a dor, ela é uma coisa muito forte que você não consegue pensar em outra coisa. Mas com o tempo aquilo aquela coisa vai tomando uma outra forma, como a gente vai vivendo, tem sempre uma coisa nova, coisas vão ficando para trás. Eu penso comigo, eu trago hoje a minha infância, a minha criança dentro de mim, que precisou viver de uma maneira mais difícil, eu trago-a bem resolvida. Então a minha infância foi muito boa. Depois que tudo que você viveu, que passou, hoje você está com qual idade? Hoje estou com 59, em novembro viro para 60, e por incrível que pareça, eu resolvi fazer o curso de psicologia e todo mundo me pergunta, nossa, que bom você está fazendo o curso. Eu não sei se eu vou exercer, não sei. A minha família não é muito longeva, então eu estou confiando mais aí nos fatores genéticos do que no que nos ambientais. Então eu estou levando a vida hoje com 59 anos, os 60 anos vêm aí no final do ano, se Deus quiser, e dentro de mim estou cheio de esperança. Nós vamos falar da faculdade, mas antes eu queria falar o quê? Você, com 59 anos, né, teve uma infância que você mesmo disse foi uma infância dura, diferente do que a maioria das crianças vivem. Depois de já ter conversado com a sua mãe, ter conversado com seu pai, qual que é o sentimento que você acha que prevalece em relação a eles? Em relação a eles, prevalece um sentimento assim de amor,
de amizade, mas muito grande. Eu olho para eles e eu penso assim, que bom que a gente pôde ter esse dia da gente ressignificar aquelas coisas com palavras e assim, poderia ter sido tão diferente. Eu penso que, porque a minha mãe teve aqui uma época antes e a gente brigou, mas não por essas coisas, por coisas comezinhas, coisas sem importância. E a minha mãe foi embora magoada comigo. Depois eu fiquei sabendo que ela esteve aqui na cidade próxima, Paraisópolis. E ela ficou aqui 1 ano, ela não me procurou, ela estava magoada comigo. Eu também não quis saber, só que eu tenho um irmão em Pouso Alegre que ela tem ainda mais afinidade com ele, e ela estava fazendo visitas lá. Eu fiquei sabendo, mas também não interessei, porque eu sou assim, eu prefiro que as pessoas levem a vida da melhor maneira possível. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para as pessoas, que gente feliz não enche o saco. Então eu sempre desejei... E ele usa muito essa frase, gente. Bastante. Eu sempre desejei que eles estivessem bem, justamente para não encher o saco. Mas assim, de coração limpo, não queria que eles... E essa coisa da minha mãe, com a idade passando, eu tive insights na vida, e isso foi interessante, para eu chegar nos 59 que eu cheguei, eu tive um insight muito forte ali depois ali pelos... Eu não sei porque bateu tudo nos 8, foi no 38 anos, que eu sou uma pessoa que eu gosto muito da solidão. Chegava no meu aniversário, não queria que ninguém soubesse. Na época que não tinha Facebook, era uma maravilha. O Orkut foi bom também, que o Orkut não lembrava de jeito nenhum. Ou eu não sabia mexer naquilo. Eu sou avesso a redes sociais, não gosto muito. Então eu tinha essa questão de no meu aniversário não deixar ninguém saber. Um dia antes eu arrumava as coisas, pegava minha motinha velha lá e ia passear. Eu ia muito ali para Campos do Jordão, ia ali por Venceslau, ia aqui por Piranguçu. Gostava muito de sair nesse dia do meu aniversário e olhar o mundo, olhar as pessoas. Às vezes eu antes de chegar em Campos do Jordão, eu pegava aquele ponto alto ali, perto do Morro do Elefante, que a gente, por aqui, por Piranguçu, a gente caía ali dentro do... Já caía ali naquele mais chique ali, né? Agora não vou lembrar o nome, gente. A Bernécia era lá do outro lado. Era um bairro chique ali, que depois tem um outro lá em cima, que é mais chique ainda. Eu chegava ali em cima e ficava olhando as pessoas, olhando como as coisas aconteciam e pensando como é que eu tinha trazido a vida até ali, né? Como é que eu trouxe as coisas e tal. E eu via essas mágoas, essas coisas que eu trazia junto e me pesava. E uma vez eu ouvi uma frase que eu achei linda, que eu gosto muito de ler filosofia também e vi algumas coisas na internet. E eu não sei se eu li ou ouvi uma frase uma vez que uma pessoa falou assim, às vezes está difícil você caminhar para frente por causa das pedras que você vem trazendo lá de trás. E essas pedras são esses sentimentos que a gente endurece no coração e não solta. Aí num desses insights, que eu não vou lembrar qual agora, se dos 38, dos 48 ou dos 58, o dos 58 foi onde eu resolvi mesmo, que eu pensei assim, eu não gostaria de partir deste mundo sem falar com a minha mãe. Então eu fiquei procurando um jeito de falar com a minha mãe antes que isso acontecesse. Eu não queria que ela partisse, que ela partiria sem falar comigo, e eu não queria partir sem falar com ela. E uma sobrinha minha lá de Pouso Alegre, filha do meu irmão, ela conversando comigo, uma vida muito difícil, a vida dela foi melhorando, sabe? Eu adoro as pessoas que me rodeiam, quando elas fazem sucesso, eu realmente gosto daquilo. Quando eu olho para a pessoa, eu falo assim, nossa, como essa pessoa sofreu, como ela está vivendo melhor. E essa sobrinha minha, ela foi assim nesse caso, ela começou ali, ela casou, teve uma vida difícil e tal. Hoje ela tá melhor, tá vivendo bem e a gente já conversava desde a época difícil dela e agora ela tá numa época boa, a gente tem conseguido conversar mais e ela falou assim, olha, a sua mãe tem vindo muito aqui, vocês precisavam melhorar essa relação. No primeiro momento eu achei aquilo uma cobrança desnecessária, que eu pensei, o que ela tem a ver com a minha vida? Eu ainda tava com aquilo dentro, só que essa pedra que eu estava carregando em relação à minha mãe e meu pai foi mais ou menos assim, ele chegou, justificou e eu falei assim, tá bom, não vai servir para nada agora que você falou, segue sua vida.
ficou meio assim, eu não gostei também. Quando meu pai, ele esteve aqui, ficou bastante dias aqui, depois ele foi embora, quando ele foi embora eu sofri. Até então eu fiquei deixando ele meio de lado, ele visitando os irmãos, conversando com os parentes deles que estavam aqui, e quando ele foi embora eu senti, eu falei, nossa, eu devia ter sido melhor com esse cara. Eu espero que um dia ele me perdoe, não sei se a gente vai encontrar de novo, mas com a minha mãe eu fui ressignificando de maneira que foi surgindo a oportunidade e hoje, respondendo a sua pergunta, eu os tenho dentro da minha esfera de vida. Eles não estão presentes aqui comigo fisicamente aqui em Itajubá, mas a minha mãe em São Paulo, meu pai na Bahia, todos os dias, quando eu fecho meu dia, eu penso neles. Eu desejo realmente que eles estejam bem, que eles sigam a vida deles. E o que é gostoso é que eles não me cobram nada hoje. A minha mãe, uma vez, quando a gente se viu pela primeira vez, depois de muitos anos, eu não era casado ainda, ela falou para mim assim, eu pensei que você já estivesse casado. Eu fui grosso e respondi para ela assim, vocês me deram base nenhuma para casar? Só que eu pensei muito nessa resposta depois, porque eu tenho isso de ter resposta rápida para as coisas. E depois fica mastigando, remoendo, né? A minha língua é ferina. Aí o que acontece? Depois que aquela coisa começa a tomar forma na mente da gente, eu fico pensando, nossa, eu não deveria ter agido desse jeito. Então eu achei legal eu ter esse tempo para passar por todas essas coisas em relação a eles também. E hoje, se os dois vierem a mim, a qualquer momento, o coração está aberto, com carinho, com amor. Então, eu gostaria que eles estivessem por aqui, que a gente pudesse ter essa relação. Eu acho legal. Eles carregaram a vida, cada um ao seu modo, eu carreguei a minha vida. Seria bom eles terminarem perto de mim, eu gostaria disso. Mas eu não exijo. Então, se para eles, aonde eles estão, é legal para eles, então vai ficar no coração. Se um dia eu souber que eles partirem, eu vou ficar triste, eu vou sentir saudade, mas eu gostaria que eles estivessem aqui. Então, entre nós está tudo resolvido. Isso é bastante claro para mim. E creio que para eles também. Isso é maravilhoso. 59 anos, você citou sobre a faculdade, né? Ele começou a fazer psicologia. E aí eu vou aproveitar esse gancho da faculdade e já te perguntar, 59 anos, começou psicologia. Onde você espera chegar na vida? Na vida eu espero chegar... Eu gostaria de ter mais tempo, porque quando... Não sei você, quando eu era jovem eu queria morrer cedo. Eu não queria passar dos 35. Eu não achava sentido na vida. 35 não. Eu queria passar dos 35. Eu posso passar dos 100. E depois, quando começou a passar com 38 anos, já deu uma pesada. Foi o meu primeiro insight. Eu me arrependi de ter falado muitas vezes que eu queria morrer cedo, com 38. Mas assim, eu ainda tinha aquela coisa ainda, pra quê? Porque as minhas questões não eram respondidas. Eu fui seminarista, mudei de religião um monte de vezes, nada me completava. Eu sabia que tinha alguma coisa a mais. O que eu via como divino não era rito, sabe? A compreensão de Deus das pessoas, de divinizar tudo no seminário. Eu tive muita experiência com ritual e eu pensava assim, mas o ritual era vazio, não sei para os outros, eu estou dizendo do meu sentimento. Uhum. No seminário eu achei os rituais caíram para mim de maneira vazia. Eu falo português, para que rezar em latim? Eu falo português, para que a missa em grego? Sabe, o canto gregoriano foi um aprendizado, mas que assim... Eu não utilizei nada, eu gosto de aprendizado que eu utilizo. Eu não condeno, eu acho que as coisas estão em seu devido lugar. Eu penso que o seminário não era para mim. Eu vi coisas lá fantásticas. Eu vi, sabe, onde a gente está, a gente tem que colocar o nosso sentimento, as nossas emoções, a nossa vida, a gente tem que viver onde a gente está. Então eu procurei viver. E eu aprendi coisas legais lá. Quando eu saí, eu pensei assim, nossa, eu conheci o latim, eu conheci o grego, eu conheci o italiano. Eu trago muito pouco dessas línguas hoje, porque passaram-se muito tempo e a gente tem que treinar essas coisas, senão a neuroplasticidade, se não é desenvolvida, ela para ali. Sim. Então, trazendo todas essas coisas para os meus insights, eu percebi uma relação minha com
a parte divina, né? A parte de Deus que governa tudo, eu percebi ao longo do tempo que eu não precisava de religião, nunca deixei de acreditar em Deus, eu não gosto de rituais, eu não gosto de hierarquia. Eu vivi muito com hierarquia. Eu escapei do exército porque senão eu ia viver uma hierarquia que ia me fazer sofrer. No orfanato eu passei por hierarquia. E por que eu não gosto? Eu poderia dizer que eu tenho, né, como psicólogo, eu tenho até trauma de hierarquia, porque a minha vida foi toda hierarquizada e eu nunca estava no topo. Eu acho que eu adoraria hierarquia se eu estivesse no topo. Se estivesse no topo, né, até eu ia gostar. Aí eu tava assim, né, eu costumo dizer, aqui no YouTube a gente pode falar, eu sempre era o merda lá de baixo, né? E eu fui vendo isso nas igrejas, nos lugares, eu falava assim, se eu não posso ser o bambam, olha o orgulho despontando, né? Se eu não posso ser o bambam lá de cima, eu não vou querer que ser. Que se lasque todo mundo. Aí eu fui deixando, aí eu fui percebendo, eu falei, eu já sou sozinho mesmo, eu acredito em Deus, eu sei que Ele está do nosso lado. E os insights foram me colocando na vida de uma maneira assim, eu sou ruim de matemática, mas eu penso assim que matematicamente, sem entender nada disso, eu fui colocado nos lugares certos. E foi aonde eu cheguei na psicologia e eu penso assim, que talvez a vida vire e eu vá psicólogo ou para o céu ou para o inferno. Eu não penso assim em exercer, realmente, não penso. Se vier, não sei, vai ser questão, a minha saúde que vai dizer, vai ser o meu jeito de viver que vai me dizer, mas se vier para eu exercer, a nossa psicologia lá é muito voltada para a área social, vai ter que ser uma coisa que me toque muito forte, porque a empatia tem que ser muito grande. E eu creio que seja assim, que se eu sobreviver à psicologia e eu chegar a exercê-la, vai ser no meio social, vai ser ajudando. Eu não penso em psicologia dentro de clínica, eu não me vejo dentro de clínica, não me vejo. Eu me vejo aí no meio social, trabalhando com o pessoal de rua, trabalhando com pessoas com esquizofrenia, pessoas que sofrem de doenças mentais, porque assim, o estudo da psicologia ela é profundamente o conhecimento da mente, tem as teorias, tem um monte de coisa, é um campo muito vasto, tem psicologia dentro das empresas, tem psicologia no esporte. Eu não consigo me enxergar em nada disso, eu consigo me enxergar diante de uma pessoa que perdeu a sua humanidade, perdeu o seu predicado de ser humano. E eu tenho visto muito isso tem me tocado muito forte. Eu não olhava assim não. Eu tinha um olhar, assim, uma régua mais lá em cima, eu não olhava muito para baixo não. Só que o tempo foi me dando isso, foi onde eu comecei a pensar na psicologia. Eu comecei a pensar na psicologia primeiramente vendo o sofrimento dentro dos hospitais. Porque eu não sou muito de ficar doente, mas eu tive pessoas que ficaram doentes, tive pessoas em estado terminais. Eu tive pessoas que eu perdi, que eu tive que ver ali na última hora. E eu sempre falei lá no curso de psicologia, né? Quando a gente ia entrar lá, tem aquele discurso inicial, eu falei assim, gente, me toca muito você estar diante de uma pessoa que está tendo seu momento final. Aquilo ali precisava de uma mão, de uma palavra. E nem sempre um psicólogo ali vai poder fazer isso, né? Porque enquanto um está ali entregando a vida, o outro está precisando ser limpo ali. E às vezes é o psicólogo que está lá para fazer isso dentro de um hospital. Então é bastante difícil, mas foi no que eu pensei. E eu trago para o continuar da minha vida poder servir dentro da formação psicológica que eu estou tendo. E se não der, continuar a vida. E eu quero chegar num ponto em que eu vi uma pessoa se despedir do mundo, em que o filho dele perguntou para ele assim, pai, você tá bem? Ele sabia que o pai estava agonizando, que era amigo nosso lá, eu senti muito a partida desse companheiro, e ele falou, pai, o senhor está bem? Ele olhou já com os olhos, sabe, bem mortiço, já olhou e falou assim, filho, eu estou em paz. Se eu puder repetir essa frase, tá tudo bem. Porque eu sei que não vai ser aqui, vai ser lá. Então se eu puder, se eu estiver em paz nessa hora,
tomara que eu tenha exercido a psicologia do jeito que eu gostaria de exercer. Eu estaria completo, realizado. E para a gente finalizar, eu vou jogar algumas palavras para você dar trazer respostas rápidas. Uma frase. Viver é difícil. E bem difícil. Bem difícil. Uma música. Nossa, essa é bastante difícil. Uma música... Gente do céu, não tem resposta rápida para uma música para quem conhece tantas. Mas uma música, ela pode ser sem letra. Pode, só o nome da música. Tem músicas, porque assim, eu vou demorar um pouquinho nessa resposta, que teria que ser rápida, porque a música, ela me toca de uma maneira diferente. Eu costumo dizer para as pessoas, e eu sei que a maioria não me entende, eu não consigo ouvir a música somente com os ouvidos. A música, ela vibra em mim, então uma música é um Tchaikovsky, não que eu seja enjoado para a música, não é isso, é porque eu não ouço a música com o ouvido realmente. A música tem que vibrar em mim, e tem músicas que me vibram tanto que eu tenho que ouvir sozinho porque eu choro muito. Elas trazem coisas que eu não sei explicar em palavras. Então uma música, qualquer das clássicas, daquelas da era barroca, as músicas antigas principalmente, eu não saberia dizer uma. Mas aquelas peças, aqueles concertos clássicos, eles mexem muito comigo, tem uma vibração muito forte. Mas há músicas também do cenário pop, as músicas que são comumente ouvidas em rádios, alguns flashbacks que me fazem chorar muito também, por causa de letra, melodia, arranjo. Então a música é uma coisa muito especial para mim. E guardem, talvez vocês não entendam, eu não ouço música com os ouvidos, eu ouço a música com o corpo todo, ela vibra em mim. E eu não sei descrever para vocês em palavras, não sei, talvez um dia eu consiga descrever, mas eu acho impossível agora, não sei descrever. Um sentimento. Amor. Amor. Um sonho. Um sonho, voar. Voar. E para a gente finalizar, para quem está em casa, um conselho. Um conselho? Viva um dia depois do outro com calma. Porque tá todo mundo ansioso. Não adianta. A ansiedade é a capacidade de tentar prever o futuro. Você não vai conseguir. Viva o hoje. Viva tudo o que você puder viver e o que você puder controlar. O que você for viver e não estiver no seu controle, entregue para Deus. Não é seu. Não é seu. Apenas siga o movimento. A vida é um movimento. Então viva intensamente. E controle o que você pode controlar, você não vai poder controlar tudo, não tem jeito. Então, só o que você puder controlar, o que não puder, entrega para Deus e deixa aí que vai no rumo bom. Esse foi o Duarte Pereira do nosso Fechou de hoje. Escolhemos essa paisagem não à toa, porque como eu disse no comecinho do nosso podcast, o Duarte está à frente da Futura FM, e atrás da gente onde fica a torre de transmissão, né? Então ele está acostumado a vir aqui sempre. E eu prometi dizer também que eu conheço o Duarte tem 3 anos, pouquinho mais de 3 anos, mas quando eu trabalhava na rádio em Pedralva, há muito tempo atrás, que eu tenho 20 anos de rádio já, eu recebia um e-mail do Momento Espírita. Isso. Né? O programa Terceira Revelação ficou muito tempo no ar pela Futura FM. A gente tem ainda o programa Novo Tempo, e a gente tinha também o programa Terceira Revelação com o Luiz, agora não vou lembrar o sobrenome, eram 3, era o Carlos Gomes. Eu lembro que eram 3 também. O Luiz já é falecido, a gente tem ainda uma oração com a voz dele lá na Futura, que eu guardo assim como preciosidade, e nossa, era maravilhoso fazer isso. E eles gravavam aqui, fazia ao vivo, né? Mas ele gravava e enviava para mim, porque nós retransmitíamos isso depois em Pedralva, na rádio de lá. E aí, depois de 1 ano, mais ou menos, convivendo com ele aqui, ele tocou do programa e eu falei, cara, você que é o Duarte que me mandava e-mail. Aí que a ficha foi cair, que a gente já se conhecia há muito tempo, né? E por
ser um apaixonado em rádio, ele também gostar de parte técnica, né, de ir para a torre, ele me acompanha quando a gente precisa ir para a Torre da Max, nós vamos juntos, né, fazemos esses serviços juntos, a gente se tornou grandes amigos e ele tem uma história incrível e eu falei, você precisa compartilhar essa história com o público, com o Fechou, porque o Fechou chegou para isso, para inspirar pessoas, para contar histórias, vida real, e foi maravilhoso conhecer um pouco mais da sua história. Muito obrigado. Só fazendo um adendo, sei que a gente já está com o tempo ali um pouco estourado, mas a gente se conheceu indo para a Torre da Max, que a gente foi levar, acho que o Edson que foi com a gente, foi quando eu te conheci, a gente estava subindo para fazer um trabalho lá na Torre da Max, foi a primeira vez que eu fui com você para lá, que sempre eu e o Juninho, né? Sim. E depois você veio compor a equipe da Max como coordenador. E naquele dia que a gente se conheceu ali, a gente conversou um pouco, a amizade foi chegando depois, mas uma coisa que eu saí encantado ali, que eu comentei com o Marcos Oliveira, né, que está lá em Americana, que foi da equipe e ainda presta serviço para a gente ali na Futura, acho que presta serviço para vocês também na Max FM, eu saí, você estava trabalhando numa campanha e você saiu com a ideia pronta. Eu fiquei muito encantado, eu falei pro Marcos, falei assim, gente... que tem de acelerado no cérebro daquele moço que ele trouxe a coisa pronta já. E eu comentei com o pessoal na Futura, falei assim, gente do céu, eu vi um poder de criação agora que eu vejo em poucos lugares. Mas foi nesse dia que a gente se conheceu e desde então a gente, né, fizemos bastante coisa junto, né? Sim. E foi gratificante. Eu tenho poucas amizades, mas poucas e boas. Aí, ó, que beleza. Eu também. Boas, como o Duarte. Duarte, muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. Sucesso. Sucesso na faculdade e que os seus sonhos se tornem sempre realidade. A gente vai caminhando, né, no movimento da vida em direção a eles e a gente vai até onde der. Como eu disse, até onde puder controlar. Vamos até onde der. Até o último dia de vida, aqui. E semana que vem tem mais história, tem mais inspiração para você. Obrigado por ter acompanhado e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Fechou. Oferecimento. Ela tiene importados. Qualidade, elegância, exclusividade. Faça já o seu pedido.